Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Que prazer estar novamente aqui com você. Toda quinta-feira, 10 da noite, programa Na Sua Opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e também já agradeço pela sua participação. É muito importante você participar, deixar seu comentário, sua opinião, porque afinal de contas o programa é feito sempre pensando em você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem vamos dividindo opiniões públicas no Brasil. O assunto é o quê? Pontuação e multas de trânsito. Já se comentava há muito tempo, até antes dessa mudança da pontuação, que era muito pouco, que 20 pontos para quem era um motorista profissional, ou motorista de Uber, ou de outros aplicativos, era praticamente impossível a pessoa não atingir essa pontuação em um ano. E muita gente reclamando que estava com a carta suspensa, ou perdeu a carta, ou não conseguia pagar o valor das multas e etc. E sempre as autoridades tinham o seguinte posicionamento. Falavam, olha, não, isso é necessário, é uma questão de educação, a violência no trânsito está muito grande, etc. Se nós afrouxarmos, isso daí vai ser perigoso. Mas devido a clamor popular e etc., foi aumentado essa pontuação, né, o limite. Daqui a pouco os nossos especialistas vão explicar direitinho. E para muita gente, o que era previsível aconteceu. O motorista ficou mais irresponsável. Agora passou de 20 para 40 e o número de multas aumentou muito. Daqui a pouquinho nós vamos rodar a nossa matéria-tema, ela até vai explicar melhor o assunto, mas a realidade que hoje divide a opinião pública é a seguinte: será que o aumento da multa, do número de multas, se deu exclusivamente devido a essa maior tolerância na pontuação, ou o motorista realmente ficou mais irresponsável, o trânsito está pior, tem mais pontos de fiscalização? Quais seriam os motivos? E você já pode participar e deixar a sua opinião. Eu vou passar para você a pergunta e você já pode, através do Instagram e também do nosso canal no YouTube, deixar o seu comentário e a sua opinião sobre o assunto. A pergunta de hoje, que você já pode responder, é a seguinte: na sua opinião, agora que é permitido um maior número de pontos na CNH, o brasileiro vai ser mais irresponsável no trânsito ou não? Se você quiser só votar sim ou não, ok? Se não, você pode deixar seu comentário, sua opinião também, fique à vontade. E lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube. Ali você assiste tanto o programa inédito, como também a todos os programas já veiculados. Eu vou pedir à produção, se estiver no ponto, pode rodar a matéria. Em 2024, o Brasil bateu um recorde alarmante. Foram registradas aproximadamente 74,9 milhões de infrações de trânsito, número que representa a sexta alta consecutiva e expõe o agravamento do comportamento de motoristas nas vias do país. No entanto, um dado chama a atenção e parece contraditório. No mesmo período, apenas cerca de 290 mil carteiras nacionais de habilitação foram suspensas, o menor índice desde 2013, excetuando o ano atípico de 2020, durante a pandemia. À primeira vista, os números indicam um paradoxo. Como é possível haver um número tão alto de infrações e, ao mesmo tempo, uma queda tão expressiva na aplicação da penalidade mais severa? A resposta está em mudanças recentes na legislação de trânsito, que, segundo especialistas, acabaram por enfraquecer a efetividade das punições. Em vigor desde 2021, a nova lei de trânsito aumentou o limite de pontos que um condutor pode acumular antes de ter a CNH suspensa. Antes, bastava atingir 20 pontos em 12 meses para perder o direito de dirigir. Agora, esse limite pode chegar a 40 pontos, dependendo do tipo de infração. A legislação também flexibilizou os prazos para a aplicação de penalidades a veículos registrados por pessoas jurídicas, o que
impacta diretamente a responsabilização de empresas com grandes frotas. Com isso, a consequência direta foi o enfraquecimento do sistema de pontos como ferramenta educativa e punitiva. A multa, que deveria funcionar como elemento de dissuasão, perdeu parte de seu impacto. O resultado? Motoristas cometem mais infrações, mas enfrentam menos consequências. Enquanto o número de atuações dispara, a sensação de impunidade cresce nas ruas. Na sua opinião, o aumento no limite de pontos na carteira influencia na segurança nas ruas? Pedro José Vilar Godoy Horta é professor de Direito Constitucional. É palestrante e conferencista com mais de 20 anos em cargos de assessoramento e gestão nos poderes executivo e legislativo. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Trânsito, o IBD Trânsito, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, a API, membro da Associação Paulista de Magistrados, a IPAM, e conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Gustavo Fonseca é formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. É especialista em Direito de Trânsito e Processo Administrativo, com mais de 10 anos de experiência. É cofundador do Doutor Multas, referência online do Direito de Trânsito, com mais de 3 milhões de visitantes mensais. Mantém uma coluna na UOL e contribui para grandes veículos como Veja, Quatro Rodas e G1. E você, qual a sua opinião? Agora que aumentou o limite da pontuação, o motorista vai ser mais irresponsável, sim ou não? Você pode votar e participar através das nossas redes sociais. E já dando o meu boa noite e agradecendo muito pela presença ao doutor Pedro José e ao doutor Gustavo. Um prazer enorme recebê-los aqui. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Doutor Gustavo, pitadinha inicial rápida. Será que esse aumento na pontuação é o principal responsável pelo aumento no número de multas? Bom, essa mudança, né, impactou bastante os motoristas. Eu acredito que, na minha opinião, a multa ali, a CNH é o maior problema ali dos motoristas. A gente atende motoristas do Brasil inteiro e a maior dor, né, que os motoristas nos procuram é perder a carteira. E por ter menos o problema da suspensão por pontos, né, os motoristas se preocupam menos com as multas, o que acaba, às vezes, gerando o maior número de multas, né? Então, eu acredito que isso pode aumentar, sim, aí, o número de multas por causa da pontuação, né? Doutor Pedro José, também a mesma pergunta inicial para o senhor. Na verdade, o aumento de pontos, esse aumento de pontos, ele tem algumas falhas, né? Hoje o carro, os veículos, automotores, motocicletas, ônibus, estão no CNPJ das empresas. Antigamente, você tinha 15 dias para indicar o condutor. Hoje, a multa vai para o CNPJ quando o carro é feito o seu emplacamento em nome de uma empresa e não acontece nada com a questão de pontuação. Então, em carteira. Fora o dobrar os pontos, o motorista ficou também um pouco mais desatento e mais tranquilo na questão de pontuação, porque realmente corrobora com o doutor que a verdade o que mais preocupa o motorista não é a infração e o desdobramento disso. O que mais preocupa realmente é a carteira de perder. E não deveria ser esse conceito, né? Campanhas de conscientização do poder arrecadatório dessas multas, alguns caráteres punitivos, que você não tira a carteira, mas você suspende e obriga o motorista a se requalificar em cursos e outras modalidades, também são meios aí que a gente tem que estar incentivando para poder permear uma mobilidade urbana segura. Eu queria
até colocar um assunto a vocês aqui que eu noto que é uma dúvida recorrente, pelo menos conversando com as pessoas aqui, e até dando uma pitadinha aqui dos Estados Unidos. Hoje eu estava conversando aqui com o nosso amigo da produção, acabou de passar uma lei na Flórida, que se você exceder o limite de 100 milhas, quer dizer, nas estradas aqui a maioria é 70 milhas, né, na Flórida. Se você passar do limite de 100 milhas, você é automaticamente algemado, preso por 30 dias e paga uma multa de $1.000. Assim, isso é automático. Automático. Se você ultrapassar o limite urbano, por exemplo, tem limites aqui que são de 30 milhas por hora, em regiões mais, com as vias mais estreitas, etc. Se você passar 50 milhas acima desse limite, a mesma coisa, você fica preso 1 mês, isso na primeira. Na segunda, você pode ficar preso até 3 meses, 90 dias. Quer dizer, a coisa aqui está apertando muito. Mas o que a gente nota no Brasil, isso que eu queria colocar a vocês, é a dúvida que as pessoas têm. Por exemplo, o limite aumentou de 20 para 40 pontos. Mas não é um aumento assim, simplesmente dobrou o limite. Parece que se as infrações cometidas forem graves ou gravíssimas, tem uma outra conta. Eu queria perguntar a vocês, podem começar, ou o doutor Pedro ou o doutor Gustavo, como preferirem aí, há uma explanação, porque é uma dúvida recorrente do motorista no Brasil. Eu posso falar aqui. Por favor. Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe e muitas pessoas acabam não se dando conta disso e acabam recebendo um processo de suspensão por não se atentar. O que acontece é, se a pessoa levar uma multa gravíssima, baixa de 40 pontos para 30 pontos. Desculpe, doutor, só abrindo um parênteses. Quais seriam essas multas gravíssimas? Perfeito. As multas gravíssimas são aquelas de 7 pontos na carteira, como, por exemplo, dirigir falando ao celular, passar no sinal vermelho, então ultrapassagem em lugar proibido. Então tem várias multas que geram essa multa gravíssima, que são as de 7 pontos. E aí também precisa estar atento, porque algumas multas de 7, que seriam gravíssimas, né, elas geram a suspensão direta ali, geram já o processo de suspensão, são multas autossuspensivas, que é o caso, por exemplo, da lei seca ou excesso de velocidade acima de 50%. Então essas é um pouco diferente, e depois a gente pode falar mais. Mas, voltando ali da pontuação, se levar uma multa gravíssima, cai para 30 pontos. Se levar 2 ou mais, cai para 20 pontos. Então, se o motorista passar na faixa de ônibus, por exemplo, 3 vezes, ele já corre o risco, né, de perder a carteira por um processo de suspensão, porque atingiu ali 21 pontos, né? Então, vai gerar o processo de suspensão da carteira. E os motoristas muitas vezes não se dão conta disso, dessas multas gravíssimas, né? Mas também muda para o motorista profissional, que tem o EAR na carteira. Esse não baixa dos 40 pontos e ele pode fazer uma reciclagem preventiva. Então, quem dirige com a carteira, né, quem é profissional ali, vale a pena ter o EAR, que aí tem esse benefício da lei, que foi uma mudança também que surgiu recentemente. Então, os motoristas podem estar buscando esse benefício. E a gente tem visto assim que muitas pessoas não se dão conta disso, das multas gravíssimas, e acabam não se atentando e perdendo a carteira ali. E às vezes era possível entrar com recurso e nem sabiam, né? Então é importante ficar atento com a pontuação e saber os seus direitos, né? Para não perder a carteira e não ficar sem dirigir. Doutor Pedro, a gente falou a respeito aí de celular, né? Já vou explicar também aqui. Aqui nos Estados Unidos, agora também tem no estado da Flórida, tem a lei Don't Touch. O que é? Mesmo se você estiver parado no farol,
está tudo parado, sinal fechado ali, demora para abrir. Se você pegar o celular na mão só para olhar e ver se tem alguma mensagem, alguma coisa nova, e você for pego pela polícia ou pela câmera, também é uma infração grave. Aí no Brasil, por exemplo, o uso do Viva Voz no carro, do Bluetooth, ele é permitido? Ele acaba sendo permitido, né? O uso do Bluetooth. O uso das mãos é que ainda está se gera uma polêmica, agora recente, Prefeitura de Goiânia querendo liberar o toque no celular, né? O prefeito lá eleito e empossado esse ano, ele gerou uma polêmica bastante nessa... Aí, tentando se compor essa situação, falou, olha, um toque ainda pode, que seria aquele toque que você está mudando, por exemplo, um percurso, um curso natural, mas realmente se pegar com fone de ouvido, porque o ouvido tem que estar liberado para escutar os sons ambientes, né? Você é multado se o sistema de câmeras ou o agente de trânsito assim o fizer, mas o Viva Voz ainda não há isso, né? Então você não sabe hoje, nessa limitação, se você está usando um tablet em forma de multimídia, por exemplo, no carro, dependendo do tamanho, não há como saber se está usando um GPS de rota ou se ele está falando ao telefone, né? Então essa realmente é muito complicado, até porque você tem já a desculpa, né? E quem faz recurso tem uma criatividade grande, né? Que é bem característico da nossa população, dizer, não, estava cantando, né? Que é uma coisa normal, a pessoa cantar no carro, né? Tido como na normalidade das coisas, né? Agora, corroborando também na questão, não é só pontuação, né? Se for olhar mesmo para as gravidades do que acontece no sistema de trânsito, as multas ainda, uma gravíssima, não passa de R$3.000. E uma multa leve é R$180, R$185, uma multa, e alguns centavos. Então, é muito baixo. Por isso, a Câmara Federal, através de um parlamentar, tem um projeto de lei em tramitação, 78/25, no Congresso Nacional, aumentando para que essas multas sejam um percentual do valor do carro. Como você não tem nenhum carro aí rodando pela legislação nossa de frota, menos que 20, 25 mil reais, você pega uma multa que, por exemplo, começa em 0,10%, já é maior do que a tabela de multas normais, né? Um projeto que tende aí a pegar, vai ter reparos, mas tende a melhorar um pouco a gradação, corroborando com o que você diz, né, Denis? A multa tem que ser um pouco mais cara para a pessoa pensar duas vezes, né? Para doer no bolso também. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? É o bolso. Mais pesa. Agora, uma outra dúvida aí que eu tenho. Por exemplo, tem carros mais modernos que você está lá com o celular no banco ali ou carregando, né? E você atende pelo volante. Tem um botão no volante que você aperta e atende a ligação. Então, em tese, você não tiraria a mão do volante, você simplesmente apertaria um botão, atenderia e, quando terminasse, desligaria naquele mesmo botão. Isso não tem problema? Teria, né? Mas você não consegue auferir isso. Se a pessoa está cantando, falando sozinha, conversando com o trânsito, é difícil de auferir, né? Não deveria, porque assim, não é recomendável atender o telefone. Você imagina, você atende um telefone, não, mas eu só vou atender esse porque é da minha mulher, da minha esposa. Você recebe uma notícia te impactante, você pode ter um mal súbito. Eu, por exemplo, vou te contar, e acontece. Eu, por exemplo, eu perdi eu não usava óculos, comecei a usar 2 graus de lente para leitura com a morte do meu pai. Minha irmã, que é médica, ela falou, isso chama-se choque emocional. Então, você pode ter um choque emocional mais grave, infartar, tal. Então, recomendável segurar a ligação. Porque a tua reação pode ser um negócio, virar uma discussão, você se perder. Não adianta, desfoca. Isso aqui nem é lei seca, né? Como o doutor bem lembrou. A lei seca,
Ah, só um golinho, né? Foi só um golinho. Você acha que está pleno, e não está. Você tem um desvio que numa manobra de muito mais atenção e reflexo, você acha que você está 100% e você está 98%. Aqueles dois é o que dá o risco da multa, do acidente de trânsito. Doutor Gustavo, esse aspecto da lei seca, como ela funciona efetivamente no Brasil? Qual a pontuação, qual a penalidade, quais as limitações, o que a pessoa deve evitar, quais os riscos? Não, perfeito. Essa daí, eu acho que é uma das maiores preocupações ali do motorista que sai à noite, às vezes para jantar, vai. E aí pensa, às vezes, vou tomar só um golinho, né? Tô bem. E hoje a lei ela não tem nenhum limite permitido. Então a tolerância é zero. Então ninguém pode beber e dirigir. O bafômetro tem sim uma margem de erro, porque ele é um aparelho, né, eletrônico, então ele tem uma pequena margem de erro, mas é bem pequena. E se a pessoa bebeu, né, provavelmente vai acusar ali no aparelho. Essa multa é quase R$ 3.000, né? E ela suspende a carteira de motorista por 12 meses. Tá? Então, o motorista que se recusar a soprar o bafômetro ou soprar o bafômetro e acusar, né, ali teor alcoólico, ele vai ser multado e também vai receber um processo de suspensão da carteira por 12 meses. Então, o motorista, se ele bebeu, é melhor não dirigir em hipótese alguma, né? A penalidade de soprar o bafômetro e não soprar é a mesma, né? Então, é a mesma penalidade ali, é o mesmo valor e também é o mesmo período de suspensão, 12 meses, né? O que muitas vezes... e o motorista ele tem o direito a se negar a soprar o bafômetro, né? Isso é um direito do motorista. Se ele não quiser soprar, ele não sopra, mas vai ter a penalidade, né? Então não tem como escapar. Mas ele pode se negar. Qual seria assim uma vantagem ali para o motorista se negar é que se ele soprar o bafômetro, né, e acusar um teor alcoólico muito alto, ele pode acabar sendo preso, né? Então é um ponto de atenção a mais ali para os motoristas, né? Mas o ideal é não beber e dirigir. Por quê? E aí está bem ligado também com o falar ao telefone. Ficar desatento, né, não estar 100% atento, gera acidentes. Então, isso é comprovado, né, que boa parte dos acidentes acontece, né, quando o motorista não está 100% atento. Né? Então, a bebida alcoólica causa isso. O celular também, né, se o motorista olha para baixo, olha o celular, Exato. bate o veículo, né? Então, está muito ligado com a segurança no trânsito. Então, acho que não é uma questão só de valor da multa e tudo mais, mas sim da segurança, né? Muitas pessoas acabam perdendo a vida. Até vi uma notícia essa semana que no Brasil, ano passado, se não me engano, foram mais de 300 mil pessoas feridas, né? Em acidentes de trânsito. Então, são números muito grandes, né, de acidentes, né, e sem falar dos acidentes que ninguém se machucou, né, isso é só das pessoas que se machucaram. Então, é muito importante todo mundo ter consciência, né, para ter um trânsito mais seguro. E as pessoas precisam ficar atentas, porque essa multa aí é bem grave, né, e gera consequências para o motorista. Muita gente nos procura e acha que não vai gerar um processo de suspensão ou não vai precisar pagar a multa. Mas está na lei, né? E realmente chega, né? Às vezes o processo de suspensão demora um pouco para chegar, mas ele acaba chegando para o motorista. Doutor Pedro, eu não sei se aí no Brasil tem esses dados, aqui nos Estados Unidos é bem alarmante isso. O número de acidentes provocados por pessoas que, ao dirigir,
estão respondendo mensagem no celular e etc., é muito maior do que todos os outros juntos, ou seja, bebida, desatenção, etc. É alarmante esse índice de pessoas que pegam o telefone para responder uma mensagem, etc. No Brasil, nós temos esses dados também? Nós temos esses dados, mas, por incrível que pareça, ele não aparece de forma tão gritante assim nos dados, por exemplo, do Observatório do Trânsito. Aparece muito, um dado muito alarmante é o motorista de ciclomotor, que são as motos, os acidentes fatais e letais, acidentes de carro, acidentes em que envolve vítima ao volante e através do exame de sangue para dar o causa-mortes e atestar se percebe que houve ingestão de álcool, e as multas de celular realmente por conta de uma dificuldade fiscalizatória, os painéis multimídias de carro hoje, eles conseguirem fazer com que ele fale com o alto-falante do carro, sem até o uso do fone de ouvido, isso não aparece de forma tão gritante nos índices de multa. Interessante isso, a batida por uso de celular, né? Não sei se o doutor tem algum dado também, mas não é tão alarmante assim. A multa de celular não tem, pelo menos a gente não recebe lá na Doutor Multas, muitas multas por celular, assim. A maior parte são multas de velocidade, tem muita multa da lei seca, tem bastante multa, mas de celular é um número menor, pelo menos o que a gente recebe lá não é um número tão grande, né? Eu queria agora tocar num outro ponto, que também o pessoal tem muita dúvida. A história da multa, quando é aplicada a um carro que é registrado em nome de empresa, um CNPJ. Então, pode ser até tanto de uma grande transportadora, né, que tem centenas de veículos, como, de repente, uma empresa ali que é familiar e que tem 2 ou 3 carros no nome ali dos sócios, etc. Como funciona para efeito de multa, de pontuação? Como funciona? Se eu preciso indicar, se eu indicar quanto é a multa, se eu não indicar quanto que é, qual é o prazo? E o que muitas pessoas têm feito, pelo menos eu ouvi, ainda não sei se continua isso no Brasil, as pessoas estão colocando o carro no nome de empresas, justamente é uma forma de fugir dessa punição direta na pontuação da carteira da pessoa. Como funciona isso? Começando com o doutor Gustavo, doutor Pedro também, fique à vontade para falar. Eu queria ter uma ideia para a gente passar para o telespectador, né? Esclarecer como isso funciona no Brasil. A gente tem desses 2 tipos de casos. Tem pessoas que às vezes tem o seu veículo e passam para o nome da empresa, né? A pessoa é empresário ali e passa para o nome da empresa para evitar a pontuação. Nesses casos, a empresa ali que tem o nome, o veículo está no nome da empresa, ela paga dobrada essa multa, né? Então, acaba tendo uma parte financeira maior, mas não tem o problema dos pontos. E muita gente acaba optando, né, por se preocupar mais com a perda da CNH. E nesses Desculpe, casos... doutor. Então, só para a gente deixar claro, se o carro estiver em nome de empresa, a empresa recebe a multa, ela vai pagar em dobro, ela não precisa indicar ninguém, nada, ninguém é penalizado com pontuação na carteira? Não é obrigado. Não é obrigado a indicar, né? E esse é o grande pode furo complementar. da mudança da lei, né? Desculpe, doutor, não escutei. Esse é o grande furo da alteração legal. Porque entre 97 e 2021 havia a necessidade de fazer a indicação do condutor quando recebia a notificação em 15 dias. Isso caiu, e se não indicasse, a multa ia se multiplicando até ser feita a indicação, e hoje não. Hoje ele tem uma dobrada de multa no CNPJ e está tudo em ordem. Então, esse é o grande furo da mudança legal, que eu acho que até que vê mais com uma lupa
a entidade governamental isso é a Diretoria de Segurança de Trânsito do Ministério dos Transportes. Como lá há uma pessoa como dirigente, que é a doutora Maria Alice, que foi a primeira superintendente mulher da Polícia Rodoviária Federal, então na função dela ela tem arraigado, né, no seu DNA esse viés. Eu acho que logo isso é uma coisa que vai mudar. Porque não dá para deixar incólume isso. Não, e uma coisa, complementando também, os motoristas acabam optam por não indicar, né? Então, se é facultativo, né? Não é obrigatório, a maioria ali opta por não indicar. Mas tem um ponto de atenção só para quem está aqui nos ouvindo ou nos vendo, né? Tem um ponto de atenção, que por exemplo, se o motorista sair, bebeu e for pego na blitz, aí sim, ele vai receber essa multa, porque ele foi abordado, né? Foi parado, e aí a multa vai para ele, né? Sim, Então porque ele não aí se safa nesse caso. ele se identificou perante a autoridade, né? Aí foi abordado, mostrou a CNH, né? Aí não tem jeito. Isso. Independente do Não tem carro jeito. estar em nome de pessoa física ou jurídica, a pontuação e a multa vai para ele. Vai ir para ele. Ele que vai ter o problema ali da suspensão da carteira, né? Não vai escapar da suspensão nesses casos. A gente tem bastante cliente também que é transportadora, tem grandes transportadoras, e aí quem tem bastante veículo também são as locadoras de veículos, né? Essas normalmente tentam sempre indicar o motorista, né? As locadoras sempre fazem esse trabalho de indicar o motorista, e as transportadoras, assim, a maioria indica também, mas algumas flexibilizam, né, para o seu funcionário, né? Então, aí vai um pouco da política da empresa, mas eu vejo que a maioria busca indicar o motorista. O que acontece muitas vezes nessas empresas ou nas locadoras é que, às vezes, algumas multas, né, por causa dos sistemas ainda não serem tão integrados, os sistemas digitais estão melhorando, né, dos Detrans, mas ainda não são 100%, às vezes eles não conseguem indicar a tempo. Então, isso acontece também, não conseguir indicar, às vezes eles querem indicar, mas não conseguem por atraso, por não encontrar a notificação, né? Então, esse também é um problema que acontece com essas grandes empresas, né? Então, a gente já atendeu uma empresa que tinham mais de 30 mil veículos, né? Então, nesse caso, tem uma pessoa só para receber carta na empresa, né? Então, é outro problema aí, que a digitalização está facilitando, mas ainda não está 100%, né? A comunicação entre os órgãos não é muito boa. Então, quem às vezes quer indicar também tem problemas. Eu queria pedir licença a vocês, só um minutinho agora. Nós vamos passar para o Povo Fala. O que o povo pensa a respeito disso? Será que esse aumento na pontuação, limite da pontuação, tornou o motorista mais irresponsável? Sim ou não? Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o aumento no número de multas. Na sua opinião, com o aumento do número de pontos na CNH, vai fazer com que o brasileiro infrinja mais as leis de trânsito? Com certeza, vai infringir muito ainda, vai ser muito perigoso se eles aprovarem essa lei. Pelo amor de Deus, né? Não tem condições, né? O cara vai aumentar meu ponto, vai infringir mais ainda, vou passar o sinal vermelho. Mais ponto, então vou demorar 12 meses, 13 meses. Então é muito errado isso aí. Eu acho que já infringe tanto, eu acho que quem segue regra, independente do máximo de pontuação que a carteira permite ou não. E quem infringe, infringe. Então eu conheço casos de pessoas que já ultrapassaram os 20 pontos algumas vezes e que dirigem sem habilitação. E essas pessoas não vão se incomodar se aumentar para 25, 30, 40 pontos. Com certeza.
Porque o pessoal vai andar mais sem preocupação, né? O número aumentou, acho que, se eu não me engano, são 40 pontos agora, né? Então, e cada 12 meses zero, né? Então, fica mais fácil. Eu acredito que não, particularmente acredito que não. Eu acredito que vai ter até um pouco mais de, talvez, equilíbrio, porque às vezes acontecem alguns acidentes, né? Assim, dependendo dos pontos, enfim, que tá. Eu acho que vai muito da personalidade, da responsabilidade de cada um. De modo geral, eu acredito que não. Mas vai depender um pouco aí do perfil de cada um, realmente, assim, né? Da responsabilidade do perfil de cada um. Vai infringir mais, porque aumentou os pontos, aí a pessoa relaxa e pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela não vai obedecer mais às leis de trânsito, entendeu? Na sua opinião, com o aumento no número de multas na carteira, o brasileiro vai cometer mais infrações no trânsito? E também eu queria registrar aqui a opinião de alguns internautas, né, que estão respondendo a nossa pergunta. Esse aumento na pontuação tornou o motorista mais irresponsável, sim ou não? Então nós temos aqui, a Karina falou, óbvio que sim. Moacir acha que não. A Rô fala sim, com certeza. A Regina também. A Maria fala, sem dúvida, já não respeitava, agora vai ficar pior. A Edjane fala, brasileiro gosta de um jeitinho, né, doutor Denis? Se aumenta o limite, lógico, aumenta-se a folga. A opinião dos nossos internautas, muito obrigado a você que participou, que votou e ainda pode votar através das nossas redes sociais. E queria novamente reiterar o meu pedido. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Você se inscrevendo, deixando o like, você recebe todas as informações e tem acesso tanto ao programa inédito, como também a todos os programas já veiculados. Voltando com os nossos convidados aqui, eu acho que ficou, então, bem clara essa parte aí de CNPJ, de pontuação. Agora eu queria passar essa mesma pergunta a vocês. Se vocês tivessem o poder de decidir, vocês fossem o legislador que ia decidir sobre esse assunto, vocês fariam essa mudança que ocorreu de 20 para 40 pontos nesses termos ou fariam com algumas restrições, algumas modificações? Vocês acham que foi válida essa transformação? Começando com o doutor Pedro, por favor. Olha, a gente tem uma atuação lá no Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, IBDTrans, que convênios com a AND, que são a Associação Nacional dos Detrans, e com o Observatório do Trânsito, que é uma entidade que ela é até balizadora de decisões aí de mobilidade urbana de executivos municipais, federais, convênios aí com o Senatran para pareceres técnicos e, obviamente, a pontuação delimitando casos de gravidade, para não ser um aumento banal, realmente faria alguns recortes, alguns ajustes. Grosso modo, a pontuação é o de menos. Ainda, valores de multa, lacuna na lei como CNPJ, a falta de campanhas educativas, em que pese que o evento, que é o Maio Amarelo de Segurança no Trânsito, prevenindo, com as blitz que aumentaram aqui nos estados brasileiros, nas prefeituras, a educação de trânsito nas escolas, que se tem belos exemplos, para desde crianças já arraigar conceitos de mobilidade urbana e direção, que ainda não são todas as prefeituras que fazem, não são todas as entidades de ensino que o Estado tem, são ações importantes. Mas você separar por categorias, por evento, não dá para pontuar para todos do mesmo jeito. Você tem um motorista profissional, passa por requalificação, isso é positivo. Talvez o motorista fazer uma reciclagem, não de perda de carteira, mas de legislação de trânsito, filmes, observar. Hoje você tem, pelas redes, você pode fazer essa tua educação de trânsito, você olhando para uma câmera e vendo filmes educativos, vendo situações aí de desastres de trânsito, para você ter uma reflexão, nossa, eu já fiz isso,
Quer dizer, que são pequenos impactos que o Maio Amarelo traz, mas você ampliar e fazer o motorista forçar. Olha, você assistir esse filme e eu vou estar com a câmera linkada no Detran. Se você não adianta você não assistir, você vai ter que estar olhando mesmo. Você tem mecanismos hoje da tecnologia para que isso reproduza efeito a longo prazo. Eu lembro muito, estou me estendendo, mas me perdoe, o carro sempre teve cinto de segurança. Depois de determinado minuto, olha, nas estradas tem que ter o cinto de segurança. Eu lembro quando... Excelente comunicador, foi vosso colega, era o Murilo Antunes Alves. Sim. Ele narrava o 7 de setembro, uma voz bacana. Ele foi ser vereador, porque ele era funcionário da Câmara do Cerimonial, e ponteou a carreira, se elegendo, tendo um mandato de vereador. Ele fez a lei do cinto de segurança. Aquilo foi um negócio todo mundo ficou estupefato, isso aqui não vai dar certo, olha, uma loucura, isso na década de 90. E veja hoje o índice do uso de cinto de segurança, os avanços do tipo de cinto de segurança, mais equipamentos de segurança como airbag, essas coisas nos carros, eles evoluíram. Tudo tem que ter um início, um começo, e hoje você tem grandes vantagens para que isso se prolifere de modo mais rápido. Aquela época, lembro, nem celular tínhamos. Hoje você tem instrumentos que podem fazer com que as autoridades do trânsito se implementem, e esse diálogo, e você presta mais esse trabalho, essa contribuição para a sociedade brasileira e aí nos Estados Unidos também, Denis, de conscientização do que deve ser feito, do que tem que fazer, do que deve observar. Isso daqui o teu programa tem uma relevância nesse tema que você está salvando vidas. Para quem assistir, tiver um pouquinho de consciência e a crença da tua credibilidade como jornalista, seguramente vai falar, olha, eu até não penso assim, mas o Denis, que eu tenho ou reputo uma credibilidade violenta e sigo o que ele fala, eu vou experimentar. A pessoa vai ver como, ouvindo essas dicas, melhora muito. Doutor Gustavo, por favor. Bom, pensando assim como se eu estivesse fazendo as leis, é difícil muito porque acho que o Brasil é muito grande, né? Então é difícil pensar assim num todo, assim, para englobar todo o Brasil. Eu morei quase toda a minha vida em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Uma boa cidade, mas tem 350 mil habitantes. Aí me mudei aqui para São Paulo, que a gente tem escritório aqui, na Vila Olímpia, e aqui em São Paulo já é outro trânsito, né? É outro fluxo, é totalmente diferente. Aqui perto tem a Avenida Santo Amaro. Quem mora aqui em São Paulo provavelmente já passou pela Avenida Santo Amaro. É uma loucura, assim. E é incrível. Nenhum motoqueiro para no sinal vermelho. Nenhum. Então, atravessar a rua, por exemplo, é perigoso. E, às vezes, está muito engarrafado. E até os motoqueiros andam pela calçada também. E, por exemplo, esse tipo de coisa não acontece tanto em Pelotas, né? Acontecem outras infrações, mas num número bem menor, né? Então, é difícil pensar, assim, acho que englobar todo mundo, né? Mas eu vejo que se as leis forem mais duras, acho que tem uma tendência aí as pessoas a seguirem mais as leis, né? Se for mais duro, se doer mais no bolso, por exemplo, se a pessoa tiver problema lá com mais tempo de suspensão, talvez pense duas vezes, né? E isso acho que faz diferença. E até eu tive num evento em Portugal e aí eu perguntei para várias pessoas de outros países, né, se tinha multa, e quase todos os países têm multas, quase todos têm problema com multas, mas me chamou a atenção quando eu falei com o pessoal da Finlândia, e lá na Finlândia tem multa também, mas tudo funciona, as estradas todas são boas, tudo é bom, e o pessoal tem a consciência que se teve uma multa, o motorista com certeza é o que estava errado. Não, porque todo o sistema funciona, né? E lá, se não me engano, as multas são de acordo com o que a pessoa ganha. Então, se a pessoa ganha mais e levar a multa, vai receber uma multa mais cara, né? E parece um sistema bem justo, mas é um país muito menor, né? E
e numa estrutura totalmente diferente do nosso. Acho que não é fácil, né, pensar assim no Brasil como um todo, mas eu acho que se as leis fossem mais duras, eu acredito que as pessoas tendem a seguir mais, né? Então, essa mesmo do celular, o celular, ele antes não era gravíssima, né? Já passou para gravíssima, mas eu acho que isso não fez assim, acho que não fez tanta diferença. Mas da lei seca, o valor é R$ 2.934,70. Já é um valor que pesa. Mas, por exemplo, se fosse R$ 5.000, poxa, talvez a pessoa já pense 3 vezes antes de beber e dirigir, né? Porque complica bem mais. Então, acho que nesse sentido, eu acho que impactaria positivamente aí. E muitas pessoas, assim, acho que complementando, e até bastante gente me pergunta isso, se a multa ela tem um caráter arrecadatório, né? E apesar do pessoal pensar muitas vezes isso, ela tem mais esse caráter educacional, né? De proteção, de segurança do trânsito, né? De a gente de todo mundo ter um trânsito mais seguro, né? E não arrecadatório, né? Mas muitas vezes o pessoal fica com essa sensação. Eu queria... uma outra dúvida, essa minha, e nós já estamos aqui caminhando para o final do programa, terminamos esse assunto, que muito mais para falar, mas qual a diferença que tem, quais os casos que ocorre a suspensão da carteira e a perda da carteira? Tem casos que a pessoa já perde direto a carteira e não recupera mais? Os casos de homicídio de crime doloso, né? A prisão, inclusive, e a perda total da carteira. A omissão de socorro, por exemplo, quando leva ao evento morte, é um dos exemplos clássicos, né, doutor Gustavo? Aí já perde direto a carteira. E nos casos, assim, acho que é legal o pessoal também saber os seus direitos, assim, que sempre é possível recorrer, né? Do caso, às vezes a pessoa recebe lá uma notificação, né, de suspensão da carteira. Então ela recebe uma notificação de instauração do processo de suspensão. Por exemplo, se recusou a soprar o bafômetro, né? Então ela vai receber ali uma notificação de instauração do processo de suspensão da carteira. Ela pode recorrer e tem direito a 3 recursos. Tem direito à defesa prévia, o recurso de primeira instância, que é para a Jari, e o recurso de segunda instância, que é para o CETRAN. Então, o motorista vai poder recorrer da suspensão ali 3 vezes. Da multa também tem direito aos 3 recursos também. Então, o motorista ele pode recorrer, né? É um direito de todo motorista, né? Se for multado, poder recorrer. Caso não recorra ou perca todos os recursos, né? Aí ele vai ter a carteira suspensa. Mas aí tem um ponto de atenção que muita gente acaba cometendo um erro que aí é bem grave, que é dirigir com a carteira suspensa. Esse é um problema sério, porque gera a cassação do direito de dirigir. Então, se o motorista estiver dirigindo com a carteira suspensa, gera um processo aí de cassação. A cassação, aí ele perde a carteira. Na cassação, ele perde o direito de dirigir, ele tem que ficar 2 anos. Aí é um tempo maior. Essa é uma das penalidades, né, maiores ali, né, do CTB, de todos os problemas do motorista. A cassação, ele perde e tem que refazer toda a carteira. Não é só fazer a prova ali, só fazer a reciclagem, né, que é um processo simples, né? Quando a pessoa tem a carteira suspensa, ela precisa ficar sem dirigir e faz a reciclagem, que é assistir umas aulas e faz uma provinha, e aí ela pode voltar a dirigir. Já no caso da cassação, ela tem que tirar a carteira como se ela nunca tivesse sido habilitada.
tem que fazer a prova teórica, a prova prática de novo, pagar toda a autoescola de novo, né? Hoje eu acho que está mais de R$ 2.000, né? Dependendo das categorias que faço ali. Tudo é psicológico, né? Então, perder a carteira, né? Ter a carteira cassada e realmente ele perde a carteira mesmo, né? E tem que fazer tudo de novo. Aí, mais dinheiro, mais tempo, né? Mais transtorno. Então, é importante, né? Ficar atento. Quem está com a carteira suspensa, não dirija com a carteira suspensa. Ou o motorista pode recorrer, ou então, né, espera, né, não dirige com a carteira suspensa, que vai gerar problema. E sem falar, até complementando... Pois não. Só para complementar, até para... se o pessoal dirige com a carteira suspensa e perde o seguro do carro, por exemplo, tá? Então, se envolver em um acidente e ele não é habilitado, né, o seguro não paga. Muitas vezes, se entrar num acidente e mesmo tendo razão, vai perder a razão, né? Então, não vale a pena. Olha, eu queria muito agradecer a presença dos colegas aqui. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, mas eu queria abrir inicialmente ao doutor Pedro algum ponto que eu não perguntei, algum assunto que o doutor ache relevante passar para o nosso telespectador. Muito obrigado pela participação do senhor, foi um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, doutor. Uma honra, um prazer, viu, Denis? Você que é nosso colega advogado, jornalista, é uma honra sempre você com jornalismo contributivo para a sociedade, trazendo um olhar, um recorte todo especial da tua experiência agora também, não só de Brasil, mas Estados Unidos, que muita coisa boa se aproveita, né? Temos mais ou menos uma característica de continentes americanos, né, que ajuda muito a entender a população, trazendo esse recorte e dizer, olha, o carro é uma arma. Você pode fazer uma arma de alegria ou você pode fazer uma arma de tristeza. Mesmo você dirigindo, lembre-se que entre o volante e um banco que você está dirigindo, tem em quem você causa o acidente uma família e você mesmo sendo responsável, você tem uma família que vai ficar extremamente abalada com qualquer tipo de acidente, seja causado ou seja você a própria vítima. Então, responsabilidade, a gente professa aí a mesma religião, né, de um Deus maior ao nosso lado, né, Denis? Eu digo o seguinte, você está com pressa, você fala assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia para chegar no horário. Deus não quis, era outro plano. Releve e tenha a maior lição de vida no carro. Não queira descontar no carro teus sabores, a pressa e o que importa é chegar em segurança. Verdade. Muito obrigado, doutor. Doutor Gustavo, por favor. Bom, vou acrescentar aqui, eu acho que é importante as pessoas participarem desse debate, né? Comentarem aí no YouTube, né? No programa. Isso é muito importante. Acho que debatermos esse assunto, falarmos sobre isso e todo mundo buscar conhecer mais seus direitos, aprender mais sobre os direitos e deveres também, né? Aprender sobre as leis, as mudanças no trânsito, ficarem a par dessas mudanças na legislação, né? Então, isso é fundamental. É importante que a gente exerça, né? Os nossos direitos, é importante que a gente conheça a lei, porque muitas vezes as pessoas estão reclamando, né? Poxa, o sistema não funciona, as coisas não dão certo, mas se a gente não vai atrás, se a gente não conhece nossos direitos, se a gente não busca conhecimento e aprender, as coisas não vão mudar, né? Então é importante que a gente esteja aprendendo, participando, né? Então comentando também aí no YouTube, na nossa pauta, e dando a sua opinião, né? Porque isso é fundamental. Acho que esse debate é muito rico e todo mundo aprende, né? E agrega muito para todo mundo. Doutores, muito obrigado. Foi um prazer enorme poder contar com vocês aqui, com a experiência, com o conhecimento. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. E a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou, que participou, que votou, muito obrigado pela sua audiência.
O programa é sempre feito pensando em você. E você já sabe, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá, além de você ter acesso ao programa inédito, você também pode assistir qualquer programa já veiculado. E não se esqueça, toda quinta-feira, 10 da noite, Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.